Criança não tem problema não, tá querendo só chamar a atenção. Finge que não vê, que passa. Será que existe depressão na infância? Como diagnosticar esse transtorno que assola tantas crianças e jovens? Vamos falar sobre isso? Olá, guerreiros! Sejam muito bem-vindos para mais uma sessão de terapia no campo. Hoje, vamos alimentar a alma e o espírito falando sobre depressão infantil. E depressão não é brincadeira, não. Esse tema foi especialmente escolhido porque muitos pais, professores e responsáveis chegam no consultório com a dúvida: doutora, é possível mesmo uma criança ou um jovem ter depressão? E aí eles me dão como argumento o fato de que esses jovens não precisam trabalhar fora, não precisam pagar contas, não precisam, enfrentar um trânsito todo dia. Como que eles podem desenvolver depressão? E eu respondo que sim, que crianças e jovens podem desenvolver depressão. Essa depressão infantil é uma doença muito grave que acomete 8% da população mundial, de acordo com os dados de 2022 da Organização Mundial de Saúde. Existe um modo de você, pais ou responsáveis, perceberem se a sua criança ou seu jovem está com depressão infantil. Agora eu vou trazer para vocês um fator que é primordial quando os pais, professores ou responsáveis chegam no consultório com a indagação: será que a minha criança ou jovem está com depressão infantil? Um dado que ajuda muito nesse diagnóstico só pode ser fornecido por adultos responsáveis e sensíveis àquela criança. Porque é fundamental que você traga ao profissional se houve ou não mudança de humor naquela criança. Então eu vou trazer como exemplo o seguinte: imagina a tua criança, tá, que pode ser mais tranquila, mais calma, mais pacífica. Ou também aquela criança que é mais ansiosa, é mais agitada, que gosta de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Ela tem um padrão de comportamento, seja lá qual for. Quando você está mais consciente, você entende qual que é o padrão de comportamento do teu filho, do teu aluno, do teu sobrinho. E quando esse padrão de comportamento é inesperadamente mudado, então existe uma mudança no humor dessa criança, se atente, porque aí por trás disso certamente tem um problema sério que precisa da nossa ajuda para solucionar. Eu vou trazer agora 2 conjuntos de sintomas que podem estar clarificando para vocês se o seu jovem ou a sua criança está numa depressão infantil. O primeiro conjunto de sintomas são sintomas clássicos, que muitas vezes têm muito a ver com os sintomas dos adultos, que são o choro descontrolado, a desmotivação, a apatia, o desânimo, o desejo de ficar quieto no quarto, quietinho, sem interagir com ninguém,
a perda de interesse por coisas que antes eram muito atrativos à criança. Então, por exemplo, o garoto ele adorava o treino de futebol, de repente não quer mais ir. A menininha ficava toda feliz no dia que tinha aula de balé, daqui a pouco não quer mais ir. Esses são os sintomas clássicos. Mas também tem um segundo conjunto de sintomas que é possível a criança ou o jovem manifestar quando está no quadro de depressão infantil, que é uma agressividade muito grande, tá? Uma irritabilidade, uma impaciência. De repente, a tua criança ou teu jovem começa a brigar sem motivo com os outros alunos da escola ou com pessoas da família, com os irmãos, né? Tem essa mudança de humor, muito rebelde. Tudo isso, se atente, que podemos estar lidando com uma depressão infantil. Agora a pergunta que não quer calar é: como crianças e jovens vão começar a ter esse transtorno de depressão infantil? Existem 3 situações que podem fazer com que a sua criança ou jovem desencadeie um quadro de transtorno de depressão. Bom, a primeira situação é a mais rara de acontecer. É quando falta um hormônio, a produção do hormônio na criança ou no jovem, hormônios da felicidade. Há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo sobre 4 hormônios da felicidade, é Quarteto Fantástico. Dá uma olhadinha se você não se recorda. Então, quando falta a produção desses hormônios, realmente a sua criança ou seu jovem vai desenvolver depressão. Mas é muito raro disso acontecer, tá? É uma situação muito, muito difícil. Segunda possibilidade é uma personalidade da criança ser mais sensível. Quando a personalidade da criança, tende a ser mais triste, mais sensível, tende mais a um humor mais rebaixado, que significa a facilidade dela de ficar triste por qualquer situação. Aí sim, ela também é uma candidata a desenvolver a depressão infantil. E a terceira, e no meu ponto de vista, de acordo com a minha experiência profissional, é a causa mais provável da criança ou do jovem desenvolver a depressão infantil, são as causas ambientais. As causas ambientais é tudo aquilo que acontece no ambiente da criança que impacta ela muito. Então eu vou trazer algumas possibilidades. Por exemplo, a morte de um ente querido, doenças prolongadas na família, separação dos pais, mudança de cidade, qualquer vivência dessa criança que envolveu qualquer tipo de violência, então violência física, violência psicológica, violência sexual. A questão das atividades excessivas. Quando a criança ou o jovem está num ritmo muito acelerado, de todo dia tem uma atividade diferente, não tem tempo para curtir, para descansar, para brincar, para rir, para sair. Então, quando não tem esse tempo, é muito provável também que possa desenvolver a depressão infantil. E também bullying. Porque no bullying, a criança ela se vê obrigada a ir para a escola e essa escola começa a adquirir uma conotação de agressividade, de hostilidade, de infelicidade. E a criança muitas vezes, por medo de deixar os pais tristes, não conta os problemas emocionais. E a consequência disso é que ela desenvolve transtornos emocionais, inclusive a depressão infantil. Então, quando a sua criança passa por qualquer uma dessas vivências, até mesmo bullying, não menospreze, se atente a isso. No meu ponto de vista, é melhor prevenir do que remediar. E também é muito importante salientar uma questão, que quando acontecem essas situações, não se apavore, busque uma orientação profissional, porque tem tratamento para depressão. Agora, guerreiros, vamos falar sobre a parte mais importante do vídeo, o tratamento. E a notícia é muito boa. Existe tratamento para depressão infantil
que realmente pode tirar a tua criança ou teu jovem desse quadro e, né, deixá-lo novamente feliz, alegre, contente, devolver a vida boa da sua criança, do seu jovem. O tratamento consiste, né, tanto na terapia quanto muitas vezes no tratamento tratamento psiquiátrico. Então isso assusta muitos pais, né? Muitos pais falam, poxa doutora, mas meu filho é tão novo, né? Minha filha ainda é uma criança, como é que vai começar a tomar medicamento? Eu costumo dizer que, vamos trazer um caso só para a gente entender melhor, tá? Então imagina que a sua criança, seu jovem, caiu e quebrou a perna. Quando ele tiver de perna quebrada, ele vai precisar usar a muleta. E se ele usar direitinho a muleta, daqui a pouco ele vai tirar o gesso, deixar de lado a muleta e vai continuar a vida normalmente, como se nunca tivesse acontecido nenhuma quebradura. É exatamente assim o medicamento. O medicamento é usado na fase aguda, né, do transtorno e depois é tirado. E a criança, né, passa o resto da vida sem muitas vezes nem lembrar que teve aquele quadro de depressão. Então, é muito interessante que assim haja toda a família, né, entre junto nesse tratamento, ajudando a criança, e mais rápido isso vai acontecer se a família realmente aderir ao tratamento. Mas também existe, né, uma grande chance do tratamento se restringir somente à terapia. Nos casos que são levados mais rápidos para o consultório, somente com tratamento psicológico, né, a tua criança vai conseguir colocar para fora as dores, as tristezas, né, todos os traumas, vai conseguir lidar com isso, elaborar essas situações e certamente vai ter uma vida muito feliz, né, muito tranquila. Só que eu preciso também salientar um dado muito importante. De acordo com as pesquisas, se não houver o tratamento, né, da depressão na infância, pode haver futuramente consequências ainda mais pesadas, mais penosas, tanto para a criança, para o jovem, quanto também para a família. Tá? Então eu vou citar algumas situações que assim nos alertam como que é importante, né, você agir preventivamente. Volto a dizer, é melhor prevenir do que remediar essa situação. Então, se você deixar de lado, pensar que depressão é uma brincadeira de criança, né, se você acreditar que se você fingir que não vê, vai passar, cuidado, porque mais para frente, né, a tua criança ou teu jovem pode desenvolver, por exemplo, comportamentos como promiscuidade sexual, vandalismo, uma violência exacerbada, pode também fazer uso abusivo de álcool, de drogas, e nos casos mais radicais pode inclusive tentar suicídio. Então tome cuidado, né, haja preventivamente, desse modo você vai blindar a tua criança, teu jovem, de problemas maiores futuros e também a tua família, né? Que pai, que mãe, que adulto amoroso não quer ver o seu filho, a sua criança sempre feliz, né? Então, na dúvida, busque uma avaliação psicológica. E desse modo nós ficamos por aqui. Quero agradecer a todos vocês que me assistiram. Desejo que tenhamos dias de vitória e muitas brincadeiras, né? Possamos ser felizes, verdadeiramente felizes. Beijos e até lá!